Os advogados Ezequiel Silveira e Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que defendem presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, visitaram a Comissão Nacional para os Refugiados da Argentina, levando informações sobre o processo de perseguição política em curso no Brasil, tendo em vista a quantidade de pedidos de asilo e refúgio naquele país de brasileiros perseguidos em inquéritos políticos conduzidos nas cortes superiores. Os advogados foram à Argentina para participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados daquele país, para a qual foram convidados pela deputada Maria Celeste Ponce. Ouça o texto do convite. Em nome do Congresso da Nação Argentina, temos a honra de convidá-la para a audiência especial que será realizada no dia 30 de maio de 2024, às 10 horas, no Salão dos Passos Perdidos do Palácio do Congresso. Sua distinta presença será fundamental para discutir e expor os constantes ataques à liberdade de expressão e os numerosos casos de censura no Brasil. O prazo para confirmar o recebimento deste convite e sua presença no evento é segunda-feira, 27 de maio. O deputado Eduardo Bolsonaro, que também participará do evento, divulgou um vídeo a caminho de Buenos Aires. O deputado disse: "Vamos falar no Congresso junto com Marcia Van Hatten, Júlia Zanatta e a advogada Gabriela Ritter, a convite da deputada Maria Celeste Ponce, do mesmo partido do Milei, para falar dessas questões de liberdade e censura no Brasil. Vamos continuar incansavelmente levando a verdade aonde a gente puder no mundo." O senador Eduardo Girão, que também vem denunciando internacionalmente as violações de direitos humanos nos inquéritos políticos conduzidos no judiciário comandado por Alexandre de Moraes, anunciou ainda uma nova audiência pública no Senado. Ele disse: "Para fechar a semana de vitórias, conseguimos aprovar nossa iniciativa para audiência sobre abusos. Agora é oficial. Conseguimos aprovar na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal requerimento de minha autoria e do senador Hamilton Mourão para a inclusão de um importante convidado para participar da audiência pública que vai debater eventuais abusos em relação aos direitos individuais dos brasileiros cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes com relação ao inquérito sem fim das manifestações de 8 de janeiro. Trata-se do presidente do Comitê de Direitos Humanos do Congresso Nacional dos Estados Unidos, deputado Chris Smith. Dentre todos os presos políticos que não tiveram respeitado o devido processo legal, sem ampla defesa e contraditório, desrespeitando o ordenamento jurídico previsto em nossa Constituição. Um caso emblemático que se tem no requerimento é o de Clériston Pereira da Cunha, o carinhosamente chamado por Clezão, que estava preso há 10 meses na penitenciária da Papuda e apresentava várias comorbidades com sérios riscos de agravamento. Alexandre de Moraes negou vários pedidos para que pudesse responder ao processo em liberdade. A própria Procuradoria-Geral da República também reconheceu essa necessidade, até que Clezão faleceu dentro da prisão, sem que houvesse tempo para um melhor atendimento. Ele é um símbolo do vilipêndio dos direitos humanos em nosso país. Ele morreu sob a tutela do Estado. Infelizmente, esse não é o único caso de abuso de autoridade. Existem outros. Por isso, o próprio ministro é um dos convidados para essa importante audiência pública, assim como o presidente da OAB. Aliás, onde está essa renomada instituição? Que a verdade, a justiça e o bom senso triunfem em nossa nação. Deus no controle de tudo. Paz e bem. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal.
Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, bom dia. Estamos saindo aqui do CONARE, que é o órgão do Ministério do Interior aqui da Argentina, que cuida dos processos dos refugiados, aquelas pessoas que estão pedindo asilo político por conta de perseguição nos seus países. E nós, infelizmente, estamos vivendo essa realidade no Brasil. Então, por isso, nós viemos aqui para conversar e mostrar um pouco do que está acontecendo, oferecer documentos, subsídios de situações que estão acontecendo no Brasil, para que eles possam ter conhecimento ao apreciar os processos das pessoas que estão solicitando asilo político aqui. E amanhã a gente vai ter a nossa audiência lá na Câmara dos Deputados da Argentina para expor o que está acontecendo. Alguns dos parlamentares brasileiros já estão no caminho também, e a gente vai poder mostrar aqui também, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil. Fala pessoal, boa tarde. Já estamos aqui em Buenos Aires, na Argentina, grupo de advogados da associação representando a ASFAV, eu, a doutora Carolina, o doutor Luciano, já estamos aqui para participar de uma série de reuniões durante essa semana. Amanhã é quinta-feira, feriado, dia bom para falar da pujante democracia brasileira. Estamos chegando aqui na Argentina hoje, para retornar amanhã para Brasília, e vamos falar no Congresso junto com Marcel Barrata e Júlia Zanata, a advogada doutora Gabriela Ritt, a convite da deputada argentina Maria Celeste Pôncio
do mesmo partido do Milei, né, lá Libertar Avança, para falar um pouquinho dessas questões de liberdade e censura no Brasil. Vamos continuar incansavelmente levando a verdade para onde a gente puder no mundo. Um abraço a todos vocês. Deus bendiga. Obrigado, senador Girão. Obrigado pelas palavras generosas que Vossa Excelência profere nesse momento. Eu até peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador. Nós temos que ter resiliência, planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem, uma estratégia deliberada de desumanizar aqueles que pensam diferente. Eu acho que a palavra de ordem é relativização. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema. E eu diria, Gabriela, que o sofrimento que a sua família está tendo nesse momento, e tantos como eles, que foram rebanhados como gado, que não tiveram os seus direitos respeitados, que foram todos colocados na mesma página, como se todos aqueles que depredaram, que barbarizaram, fossem o enorme número de prisioneiros que aconteceu naquele dia. Passado o episódio, no primeiro momento, até hoje não houve individualização das culpas. Nós temos o direito, e vocês falaram aqui da OAB, utilizado como uma arma contra aqueles que pensam diferente. Há dois ordenamentos jurídicos no país. Um para os que estão dentro de um espectro ideológico. Outro para aqueles que foram vencidos na eleição de todas as maneiras possíveis. Aliás, hoje, nós amanhecemos com a notícia de que o ministro do STF, o Barroso, que será presidente daquele poder, vai a um evento político, faz um discurso político e afirma que ele, ou nós, aqueles que ali estavam e ele junto, haviam derrotado um espectro ideológico. Mas o pior não foi a fala, foi a nota que foi emitida para justificar a fala. E na nota se diz que a condição individual ou pessoal não pode ser confundida com a institucional. Ora, quem guarda a Constituição brasileira atenta contra ela no sentido de que a magistratura não pode ter a ação política partidária, é necessário que haja uma retratação do senhor ministro do STF. E a OAB não pode ficar impávida. Nós não podemos aceitar isso passivamente.
Não podemos achar que as coisas estão normais. O trabalho feito por alguns senadores aqui, a quem rendo a minha homenagem, em especial o Girão, o Magno Malta, que tem feito da defesa das pessoas que foram levadas como gado à penitenciária uma missão de vida. Todos aqueles que aqui não estão, inclusive, mas que nos ajudam nesse desiderato dentro da condição de cada um. Eu acho que, mais do que nunca, é necessário restabelecer a normalidade democrática do nosso país, e isso passa porque cada instituição cumpra o seu papel sem essa hipertrofia ou essa interferência, né, entre as ações dos respectivos poderes. Eu tenho tentado, dentro da minha condição de parlamentar e da responsabilidade de liderar uma oposição que é multifacetada, transmitir, sobretudo, a essência do pensamento de grande parte da população brasileira, que sente mais do que nunca a necessidade de que esses fatos sejam elucidados, porque se aconteceu, foi permitido. E quem permitiu o fez por dissídio ou por dolo. E não é por acaso que o governo se resignou tanto contra a instalação daquela CPMI. E a CPMI, mesmo com todas as dificuldades, com toda a condição que lá está armada, paulatinamente vai mostrando a inconsistência, a incongruência do que foi apresentado como uma narrativa oficial. Hoje, falar diferente é nadar contra a maré. Nós estamos terminando esse período agora. Vamos ter um recesso de 15 dias, mas não há recesso para quem está preso. Para quem está longe das suas famílias. Hoje meu pai veio me visitar. O nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal chama-se Djalma Marinho, que é o pai dele e meu avô. E eu me lembro, Magno, que naquela época, nos idos de 68, quando foi decretado o AI-5, onde o arbítrio realmente impediu que as pessoas se manifestassem, onde houve de fato censura no nosso país, foi fruto de uma ação do meu avô, que então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, impediu que um deputado de oposição fosse cassado porque falou no exercício do seu mandato. Não concordar com o que alguém diz é natural, é saudável, é salutar, faz parte do processo democrático da convivência entre os contrários. E o que nós vemos hoje é que uma boa parte da nossa mídia diz o seguinte: ele não pode falar, porque ele professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata, como se fôssemos extrema-direita. Porque defendemos valores, a família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, o que dirá da extrema-esquerda, que defende a invasão de propriedades, as políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade, não como um processo de tolerância, mas como um processo de imposição de atitudes. Vivemos tempos desafiadores. Mas a nós cabe, eminente presidente, temos a inteligência de fazermos o enfrentamento da maneira adequada. E você coloca com muita propriedade na sua fala: nós ainda temos a nossa voz, que necessariamente precisa reverberar, ecoar cada vez mais forte para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no nosso país. E que a conivência, a concordância, a resignação, ela não vai levar a lugar nenhum. Todos nós podemos fazer a nossa resistência, mostrando os equívocos e apontando o caminho da tolerância, da normalidade, do restabelecimento
do restabelecimento do Estado de Direito. Aliás, me permita, democrático combina com a Alemanha Oriental, com Coreia do Norte, com todos esses ismos que eles chamam República Democrática, e geralmente é uma república totalitária de esquerda. Restabeleceu o Estado de Direito, a normalidade democrática. E a sua voz, Gabriela, não tenha dúvida, está batendo forte aqui. Parabéns, viu? Conte comigo.